A paz do Senhor em Cristo Jesus. Com muita alegria estaremos iniciando mais um trimestre. Vamos estudar durante estes 3 meses sobre o tema Dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. A lição número 1 traz o tema E deu dons aos homens. Os textos que iremos ler será Romanos capítulo 12, versículo 3 a 8 e 1 Coríntios capítulo 12, 4 ao 7. Mas eu quero ainda acrescentar mais um texto da Bíblia Sagrada que me chamou a atenção com respeito aos dons, quando o apóstolo Pedro, no capítulo 4, versículo 9, nos traz a seguinte verdade: sede naturalmente hospitaleiros sem murmuração, servindo aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Esse texto de 1 Pedro faz um resumo bastante contundente como devemos usar os dons que Deus assim nos concedeu. Então, meus amados irmãos, neste trimestre, quando estudaremos sobre os dons, é importante também lembrar-nos que existem os dons naturais, que são também dádivas ou concessões que Deus dará a todos os homens. Ele pode ser dado através dos meios naturais, através de estudo, ou devem ser confundidos, e não deve ser confundido com os dons espirituais ou ministeriais. É importante lembrar que existem pessoas que são dotadas de certos dons como inteligência lógica, inteligência motora, inteligência espacial, inteligência musical, inteligência interpessoal, inteligência intrapessoal. Então, isso são dons que as pessoas podem adquirir, mas não podemos jamais confundir com os dons ministeriais e os dons espirituais. Então, a expressão pneumáticos, usada por Paulo, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, refere a coisas espirituais, entendida como os dons espirituais. Esses dons são privilégio ou exclusivamente dos líderes da igreja. É interessante também termos em mente que existem dons exclusivos para aqueles que servem no ministério. Então, para isso, vamos fazer aqui uma dinâmica e mostrar esses dons. Primeiramente, a relação dos dons, que podemos separá-los como dons de revelações, dons de poder e dons de elocução verbal. Dom de revelação, palavra de sabedoria, palavra de ciência, discernimento de espírito. Dom de poder, dom da fé, dom de curar e operação de maravilhas. Dom de elocução verbal é o dom de profecia, variedade de língua e interpretação de língua. Então aqui nós vemos que eles têm essas classificações. Agora, os dons ministeriais. Esses dons você pode encontrar lá em Efésios capítulo 4, versículo 11. Os dons são apóstolo, profeta, evangelistas, pastores e doutores. Apóstolo. O título de apóstolo, no sentido restrito, se aplica unicamente a alguns líderes cristãos do Novo Testamento. Já no sentido geral, o verbo apostolai, alguém que foi enviado em missão como mensageiro, representante pessoal de quem o envia. Então, isso aqui é uma definição para apóstolo. Agora vejamos profeta. Os profetas eram homens que falavam sobre o impulso direto do Espírito Santo, cuja motivação e interesses principais era a vida espiritual e pureza da igreja. Evangelista. Os evangelistas são homens separados para o exercício de um importante ministério na área do crescimento da igreja, como proclamação das boas novas. Pastores. Pastor é alguém consagrado para exercer a função de apacentador do rebanho de Deus. Apacentar e alimentar com a palavra, cuidar e proteger o rebanho. Finalmente, doutores. São aqueles que têm de Deus um dom especial para esclarecer, expor, proclamar a palavra
de Deus a fim de edificar o corpo de Cristo. Isso é muito importante, nós sabemos essas definições, para não fazermos algumas pessoas têm a dificuldade de entender esses dons, e essa lição nos traz exatamente essa explicação tão maravilhosa. Agora, os dons de serviço. Esses dons nós podemos encontrar lá em Romanos capítulo 12, do versículo 6 ao versículo 8, que são ensinar, exortar, repartir, liderar e exercer misericórdia. Isso é muito importante para o bom andamento da igreja. As definições para cada um desses dons. Ensinar é o dom espiritual que ensina, tanto na teoria como na prática. Ensinar fazendo, ensinar e fazer, ensinar a entender, treinar a outros. Exortar. Exortar aqui é como dom, ajuda a assistir, encorajar, animar, consolar, unir pessoas desunidas que não se falam, admoestar. Repartir. O sentido original é dar generosidade, doar, oferecer, distribuir as necessidades ou aos necessitados sem primeiramente esperar recompensa ou reconhecimento, motivado pelo Espírito Santo. Liderar é conduzir, dirigir, organizar, liderar, governar, orientar com segurança, conhecimento e sabedoria, discernimento espiritual. Isso em se tratar da igreja, congregação, instituição e etc. E finalmente, exercer misericórdia. Esse dom refere-se à assistência aos sofredores, necessitados, carentes, fracos e enfermos, presos, e também fazer visitações e exercer a compaixão. Então, todos esses dons, ele está disponível para a igreja, e é preciso que, como estudamos no trimestre anterior, aqueles que ainda não possuem, buscarem o batismo do Espírito Santo, para que Deus possa agora conceder os dons, que o Espírito Santo doa para a igreja do Senhor. Para uma melhor compreensão para esse estudo, é importante que os irmãos tenham em mente o que nos diz a nossa declaração de fé. É importante que você tenha em mente o que nos traz a nossa declaração, porque exatamente um dos seus capítulos nos traz a respeito sobre os dons. Olha o que diz a declaração de fé. Cremos, professamos e ensinamos que os dons do Espírito Santo são atuais, presentes na vida da igreja. Então, o batismo do Espírito Santo é um dom. Receberei o dom do Espírito Santo, está lá em Atos 2:38. E para todos os crentes, porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos, a todos quantos estão longe, tantos quanto Deus, vosso Senhor, o chamar. Atos 2:39. Então, a nossa declaração de fé nos reafirma que são dons atuais, ou seja, para a igreja dos dias que estamos vivendo. Também recomendo para os amados irmãos a leitura do livro Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal. Esse livro traz um capítulo inteiro nos mostrando a respeito dos dons espirituais. Então, com certeza, esse trimestre nos dará grandes conhecimentos a respeito desses dons, e será para nós uma felicidade imensa poder estarmos uma vez mais aprendendo sobre os dons espirituais. Nosso comentarista nos traz vários assuntos e vários temas importantes para que eu e você possamos, durante esses 3 meses, estar aprendendo da palavra do Senhor através da escola dominical. Então, que Deus possa nos ajudar, nos conceder a sua bênção e não sermos enganados, né? Existe muita coisa por aí que está fora da realidade da Bíblia, e precisamos estar atentos com respeito a esses dons. Há muitos profetas por aí, se dizendo profeta de Deus, que muitas vezes estão profetizando e não está havendo o cumprimento dessa profecia. E a escola dominical nos traz esta garantia, este ensinamento puro e sadio, para que nós não sejamos enganados por homens que se dizem pastores, que se dizem apóstolos, que se dizem bispos, profetas, e muitas vezes eles estão fazendo com que o Evangelho do Senhor seja manchado com suas posições, com suas profecias,
mas a escola dominical nos traz uma lição para nos resguardar e nos orientar a respeito de todos esses dons, dons naturais, dons espirituais, dons ministeriais, que é importante que a igreja tome conhecimento dessas definições e da separação desses dons para não fazermos confusões com respeito aos dons. Então será uma oportunidade imensa em podermos estar na sua presença, uma vez mais, aprendendo a escola dominical, né? Agradecendo a Deus por mais um trimestre que Ele nos concede para a sua presença e que o Senhor Deus possa nos dar força, saúde, coragem e também conhecimento para podermos a cada dia estar estudando, aprendendo as palavras de Deus através da escola dominical. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.